escotismo completa 100 anos no nosso país. Em entrevista ao programa, Manuel Salles, da União dos Escoteiros do Brasil, fala da importância dos movimentos escoteiros para a criação de um mundo melhor. O escotismo já existe no mundo há mais de 100 anos e no Brasil chega este ano a completar 100 anos. Quem vai falar um pouquinho sobre isso é Manuel Salles, que é gerente de projetos do Escritório Nacional da União dos Escoteiros do Brasil. Manuel, conte-nos um pouco como funciona, como surgiu. O movimento escoteiro surgiu em 1907. O nosso fundador era um general inglês muito famoso na época e combateu durante muitos anos na África do Sul. Ele era um especialista no que na época se chamava Scout. O que é um Scout? O Scout era um jovem do batalhão do exército inglês, responsável por estar à frente do batalhão. Esse jovem, para cumprir todas as suas tarefas, ele tinha que ser uma pessoa responsável, ela tinha que ser uma pessoa que soubesse se virar sozinha, porque ele estava sozinho, né? Ele precisava ser uma pessoa de confiança e precisava ser uma pessoa de muita disciplina. Ele resolveu escrever artigos no jornal inglês chamados Scouts for Boys, escotismo para garotos. Esses artigos e jornais virou uma febre entre os meninos e os jovens da época. Com o sucesso desses artigos, ele lançou um livro com esses artigos juntos, Escotismo para Rapazes. A partir daí, surgiram milhares de jovens escoteiros na Inglaterra e esse movimento começou a se espalhar pelo mundo. Manuel, conte-nos um pouco então como surgiu esse movimento aqui no Brasil. Em 1908, alguns oficiais da Marinha Brasileira estavam na Inglaterra, estavam em Londres, foram buscar alguns navios comprados pelo governo brasileiro com o governo da Inglaterra. Nesse momento, o escotismo estava surgindo na Inglaterra e era uma febre entre os rapazes. Os oficiais, impressionados com o movimento que estava acontecendo na Inglaterra, começaram a publicar artigos em jornais sobre o que estava acontecendo com os jovens na Inglaterra. Aí, a partir daí, começou a se espalhar o movimento escoteiro no Brasil e aí nós temos o ano de 1910, que foi o ano da chegada dos navios ao Rio de Janeiro como o ano de fundação do movimento escoteiro. Qual a metodologia usada? Os princípios do movimento escoteiro são 3. Então é por isso que a gente faz o sinal com a mão assim. Nós temos 3 princípios. O primeiro é dever para com Deus, né? Baden-Powell pregava que a espiritualidade do jovem é algo fundamental. Ele tem que crer em alguém, em algo superior, né? Essa espiritualidade não está relacionada a nenhuma religião. Nós temos escoteiros muçulmanos, nós temos escoteiros católicos, evangélicos, judeus, temos escoteiros de todas as religiões, nós não temos uma religião oficial. O segundo princípio que Baden-Powell pregava era o princípio para dever para com o próximo. Quando fala dever para com o próximo, aí está envolvendo aspectos cívicos, aspectos de envolvimento com a comunidade, aspectos de responsabilidade com a sociedade que a gente vive, né? E aí o último princípio é o princípio o dever para consigo mesmo, com ele, com o jovem, né? Como é que isso desenvolve? No movimento escoteiro, o jovem ele tem o princípio de que ele é responsável pelo seu autodesenvolvimento. Ele é responsável pelos objetivos que ele mesmo traça. Vamos falar um pouquinho sobre o congresso que vai acontecer aqui em 2012. É o 18º congresso que será realizado aqui em São Luís com o apoio do Convention Bureau. Isso, na verdade, em 2012 nós teremos o Congresso Escoteiro Nacional. O Congresso Escoteiro Nacional é um evento para adultos. Nós temos diversos eventos para jovens, nós temos grandes acampamentos nacionais. E o principal evento adulto para os membros adultos é o Congresso Escoteiro Nacional. Então todas as lideranças escoteiras do Brasil inteiro, de todos os estados, vão estar aqui em São Luís em 2012, participando desse congresso. É uma reunião importante, onde são decididas as coisas importantes do movimento escoteiro, são traçados objetivos importantes para o movimento escoteiro.
E todos esses líderes e mais representantes do movimento escoteiro vão estar presentes aqui em São Luís. Fale-nos um pouquinho sobre esse trabalho que você veio realizar aqui em São Luís. Vai conversar com os grupos escoteiros aqui no Maranhão. São 6 grupos escoteiros, 5 ficam em São Luís e 1 fica em Balsas. E conversar com eles e procurar também, junto com os grupos escoteiros, fazer com que o movimento escoteiro cresça no Maranhão. Então nós estamos procurando parceria, nós estamos procurando pessoas interessadas em abrir grupos escoteiros, colégios, instituições, organizações não governamentais, que se interessam pela metodologia do movimento escoteiro e tenham interesse de abrir grupos escoteiros. Agradecemos a sua participação, né, os esclarecimentos aos nossos telespectadores. Eu que agradeço a oportunidade de estar divulgando o movimento escoteiro, que a gente considera um movimento muito importante, levando em consideração a dificuldade que os jovens hoje sentem, né? O que eu gostaria de deixar bem claro assim é que o escoteiro, ele na verdade é um jovem comum, mas ele tem uma coisa fundamental, né? Ele sabe da sua importância, ele tem responsabilidade e sabe que com o movimento escoteiro ele vai ter muitas experiências que vão ajudá-lo na sua vida, que ele nunca mais vai esquecer.